Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thales Brandi, eu sou aluno de doutorado do programa de Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde e eu vim aqui desde já agradecer você por estar assistindo essa rápida videoaula, essa rápida palestra que eu apresentei na sua escola de forma presencial, mas infelizmente a gente não consegue alcançar todos os professores. E aí, por isso eu montei essa palestra virtual, online, para que mais professores pudessem participar, pudessem estar cientes dos materiais que eu consegui apresentar presencialmente e conseguisse me ajudar também no meu doutorado. Tudo bem? Então, a nossa palestra de hoje ela é temática, ela fala sobre medicamentos na escola, falando sobre medicamentos na escola. Prometo que eu não vou passar mais do que 15 minutinhos aqui do seu tempo, mas a ideia dessa palestra é exatamente mostrar para você um pouquinho do que a gente tem feito, montado na universidade, lá na UF, Universidade Federal Fluminense, sobre medicamentos, com diversas atividades, diversos instrumentos, para que você, professor, possa utilizar isso também em sala de aula. Vamos lá? Então, primeiro eu inicio falando sobre por que a gente precisa falar sobre medicamentos na escola. Alguns desses dados são meus mesmo, né? São nossos, lá da UF, lá do CEATRIN, que é o meu projeto de pesquisa, em que a gente investigou, né? A gente fez um estudo de utilização de medicamentos com alunos do ensino médio de uma escola pública de Queimados, tudo bem? Então a gente chegou a dados, por exemplo, que 30,6% dos adolescentes faziam uso de algum medicamento, 32% deles de uso regular e 77% utilizou algum medicamento nos últimos 15 dias. Por que isso pode ser um problema? Porque dados nacionais mostram para a gente que 17% dos casos de intoxicação, de envenenamento, pensa nisso, por medicamentos, acontecem entre 10 e 19 anos. Ou seja, é uma das faixas que nós trabalhamos no ensino fundamental, nos anos finais e no ensino médio também. Além disso, os próprios documentos norteadores que nós utilizamos na educação falam para a gente sobre medicamentos. Alguns de maneira específica, outros nem tanto. Então, por exemplo, lá na BNCC, a gente tem um código para o ensino médio que fala sobre avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais e produtos à saúde, sobre a sua toxicidade e sobre o uso adequado desses materiais e produtos. Então, pensa, se eu estou pensando em uso adequado, produtos da saúde, os medicamentos se encaixam aqui, né? E falo sobre a toxicidade, falo sobre a possibilidade de envenenamento deles, pensa nisso. E dentro do atual modelo, estamos em 2023, do atual modelo de ensino médio, a gente tem os itinerários formativos, né, com as disciplinas eletivas, e temos duas disciplinas específicas de medicamentos que podem estar presentes na grade horária aí da sua escola, né? Então a gente tem uma disciplina no EJA chamada de medicamentos para leigos e uma no ensino médio regular chamada a ciência dos medicamentos. As duas falam basicamente a mesma coisa, né? O foco muda um pouquinho, enfim, mas falam basicamente sobre os componentes do medicamento, fala sobre a bula, o uso racional desse produto, a questão da problematização em relação à cura, à medicalização. Então são disciplinas bem parecidas entre si, tudo bem? Além disso, já que nós estamos trabalhando com adolescentes, pensa nisso, um dos focos da nossa pesquisa também, que a gente fez já em 2019, foi procurar sobre informação desses medicamentos, aonde que os alunos conseguem essas informações sobre medicamentos. Então a gente chegou a um dado que 76% dos alunos recebiam informações sobre medicamentos na escola, né? E a gente viu que isso poderia ter acontecido em aulas de forma específica ou não, enfim, mas que metade deles, e um pouquinho, né, entre 50% e 55%, buscam informações sobre saúde na internet. Então isso é muito perigoso para a gente quando a gente vive agora nessa era das redes sociais e toda essa questão de problematização, de romantização, né, dos corpos, romantização dos estilos de vida nas redes sociais. A gente vê notícias essas que são desse ano, de 2023, de acidentes envolvendo o uso de medicamentos, uso irracional desses medicamentos, né? A gente fala que é um uso irracional quando a gente não utiliza esse medicamento de forma adequada, quando esse medicamento é utilizado mais do que deveria, ou menos do que deveria, ou sem orientação médica, né? Orientação de um profissional de saúde adequado. Então, olha essa notícia aqui de maio. Essa notícia é dos Estados Unidos, né? Mas um adolescente de 13 anos morreu porque ele tomou mais do que deveria de um antialérgico, depois de participar de um desafio desse de rede social, né? Um outro desafio que também tem rodado bastante nessa rede social, que é o desafio do Roacutan. O Roacutan é um medicamento que a gente utiliza para tratamento de acne severa, né? São aqueles pacientes que têm problemas graves de espinha, né, de acne.
E aí, esse desafio do Roacutan, se falava que esse medicamento poderia afinar traços, né, modificar um pouco o rosto da pessoa, então mexe muito com a autoestima, mexe muito com a questão de beleza, né, pensando que a gente trabalha com adolescentes, né, que têm o seu corpo em constantes modificações e que sofrem também esses padrões impostos pela sociedade. E aí a gente pensa nesse uso racional que eu comentei, né? Então, o uso racional dos medicamentos vai ser um processo que vai compreender a prescrição apropriada, disponibilidade oportuna, a preços acessíveis, a dispensação em condições adequadas, o consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado, de medicamentos que sejam eficazes, que funcionem, segurança, que não dê ruim para ninguém, e de qualidade. Tudo isso é testado, obviamente, pelos órgãos sanitários vigentes. Né? E é muito interessante, assim, quando a gente fala da questão dos medicamentos em sala de aula, na escola, com certeza você já passou por alguma situação dessa. Eu não estou nem colocando a gente, nós professores, aí nesse balaio ainda de uso de medicamentos, que também a gente consegue se inserir, né? Mas a gente vê os alunos muito suscetíveis a isso. Né? Quando eu fui fazer essa pesquisa, essa 2019, foi a pesquisa lá do meu mestrado, uma aluna falou para mim que ela tomava todo dia dipirona. Todo dia, quando ela chegava em casa, ela tomava dipirona. E aí eu falei assim, por que você toma dipirona todo dia? Aí ela, porque eu tenho dor de cabeça todo dia quando eu chego em casa. Aí eu falei, pô, mas olha só, dor de cabeça não é uma doença. A dor de cabeça é um sintoma, é uma consequência de alguma coisa. Se eu estou com fome, eu fico com dor de cabeça. Né? Se eu comer, minha dor de cabeça passa. Não preciso tomar um anestésico, um analgésico, né? Não preciso. Né? E aí, depois a gente conversando, eu percebi que o problema dela era isso aqui, ó. Óculos, visão. Ela não enxergava direito. O óculos dela estava ruim, não estava em condições de comprar um novo, de mudar, enfim. E aí ela ficava o dia inteiro, amanhã toda na escola assim, né? Focando e forçando a vista, como a gente fala. E ela acabava com muita dor de cabeça. Todo dia, quando ela chegava em casa, ela tinha que tomar um analgésico. E você imagina isso a longo prazo. Todo dia, 20 dias na semana, tomando analgésico em cima do outro. Né? Então, isso se torna uma questão para a gente. E é por isso que é importante a gente entender que aspectos a gente pode falar sobre medicamentos na escola. Então, a gente lá na UF, né, eu e o grupo de pesquisa que eu participo, a gente fez uma revisão na literatura, nos artigos, nos estudos, de tópicos relacionados aos medicamentos que a gente poderia falar em sala de aula, sabe? Desde coisas muito específicas nossas da farmácia, mas de coisas que estão presentes no nosso currículo, né? Eu também sou professor de ciências, de biologia, dou aula de física também, de química, enfim. Então eu sei que esses conteúdos estão presentes. E a gente selecionou alguns deles, vou mostrar rapidamente. Por exemplo, conceitos sobre medicamentos, a bula, que é um assunto que é muito falado com o pessoal lá de português. Quase toda escola que eu vou fazer palestra, os professores e os alunos falam que já fazem esse trabalho, então isso é muito legal. Eu sempre falo que a bula é a melhor fonte de informação sobre medicamento. Né? Eu, que sou farmacêutico, o primeiro lugar que eu vou atrás de informação sobre medicamento é a bula, né? Mesmo na farmácia onde eu trabalho, enfim. O uso racional desse medicamento, né? Que vem falar sobre essas questões de como tomar o medicamento, tomar de forma adequada. Propaganda e consumo, resistência antimicrobiana, esse tópico é muito legal para quem é da biologia, das ciências, quando a gente está falando sobre bactérias, resistência, antibióticos, né? Bem interessante. Armazenamento e descarte dos medicamentos. Aqui no descarte, a gente já fez uma dobradinha também com o professor de geografia, em que a gente conversou sobre descarte adequado dos medicamentos e a gente englobou as questões, as problemáticas ambientais relacionadas a isso, é interessante. O uso de plantas medicinais, que é muito frequente, principalmente por questões de senso comum, né, de avó, a mãe, enfim, os antepassados, assim, e a gente precisa ter um olhar medicamentoso em relação a isso, né? Tratamento da acne, foi o que a gente comentou. Automedicação, informação na internet, medicalização na educação, que é quando a gente tenta medicar sempre aquele aluno, pensar que aquele aluno indisciplinado não é uma questão social apenas, educacional, mas é também uma questão patológica, né? Então, tudo a gente pode achar que é um diagnóstico, que é um TDAH, que seja lá o que for, nem sempre. Né? Então, a gente precisa discutir a fundo essa questão da medicalização. Químico orgânico de medicamentos, em que a gente usa muito
os compostos químicos para falar de assuntos da química, funções orgânicas, etc. e tal, e uso de anticoncepcionais, que é um tema que a gente bate muito com os adolescentes, tá? E aí, o que a gente fez? Sobre todos esses temas, a gente preparou atividades de diversos formatos essas atividades aparecem, em formato digital, atividade impressa, jogo, debate, indicação de filme documentário para ver, aula prática, sequência didática, lista de exercícios. Sobre todos esses temas aqui, a gente tem mais de uma atividade disponíveis que você, professor, pode utilizar na sua sala de aula aí, como fixação do conteúdo, verificação de aprendizagem, atividade de recuperação, por exemplo. E eu vou mostrar para vocês algumas dessas atividades. Aqui embaixo eu vou deixar um link também para um arquivo em doc, né, que tem em PDF, perdão, que tem todas essas atividades listadas com o nome da atividade, o que ela é, se é um debate, se é um jogo, se é uma lista de exercícios, se é uma experiência, a descrição breve dessa atividade, qual a disciplina que possivelmente você pode utilizar, é uma indicação, né? E qual o nível de ensino que você pode utilizar. A gente tem atividade para utilizar desde o ensino fundamental, anos iniciais, a gente tem uma cartilha de atividades, que é bem legal, até ensino médio, EJA, por exemplo, tá? Então é bem diverso. Eu vou apresentar algumas delas, tá bom? Vamos lá. Então, essa primeira aqui é uma que eu gosto muito, que eu já utilizo muito nas minhas aulas também de saúde, né? É um plano de aula sobre conceitos de saúde. Então, para você que é da história, da sociologia, da educação física mesmo, da biologia, é um plano de aula bem legal que eu indico uma maneira mais lúdica, mais dinâmica de você falar sobre saúde em sala de aula, com músicas, né, com uma interação que é uma nuvem de palavras que você consegue formar com o seu aluno. Então é bem interessante, assim, e os alunos geralmente gostam bastante. Tem uma atividade sobre bula, obviamente, tá? Que eu peguei lá do pessoal de português, né? Em que o aluno traz a bula e tem as indicações ali do o que pode pesquisar na bula, como é que essa informação está ali presente. E é interessante pensar, gente, que todas essas atividades elas vêm com orientações, tá bom? Então ela vem com dicas de como fazer, orientação e, obviamente, para perguntas, né? Assim, para tirar dúvidas. Tem o jogo da embalagem, que isso é legal também. Os alunos trazem embalagem de medicamentos, genérico similar de referência. Essa aula tem um aporte teórico no início, para te ajudar a entender também, a diferenciar o que é um medicamento genérico, né, similar e etc. E é bem legal, porque os alunos podem trocar a embalagem, e eles vão identificando as informações na embalagem, né? Então, assim, mesmo se você nunca falou sobre isso com o seu aluno, esse aporte teórico te ajuda, tá? Tem atividade sobre fake news, também é uma queridinha, alguns professores usam bastante. Essa atividade de fake news ela é dividida em duas. Né? Tem uma parte que fala sobre como identificar fake news, né? Então o aluno recebe várias notícias, umas falsas, outras não, e ele tem que identificar ali qual é a notícia falsa e qual não é. E tem uma outra atividade que é uma proposta de fazer folhetos informativos. Então ele já está pré-preparado e você entrega para o aluno, né, para o grupo de alunos, e a gente tem que montar um folderzinho sobre como identificar fake news. É bem legal também, né, porque isso bota o aluno no protagonismo. Temos indicações de alguns documentários, de alguns vídeos do Netflix, do YouTube, né, que são mais fáceis de visualizar, por exemplo, e com indicações de debate, com perguntas, etc. Tem alguns jogos, né, alguns são virtuais, outros são que você impressos mesmo que você possa utilizar. Tem esse jogo da memória sobre descarte de medicamentos. Descarte é um tema que os alunos gostam muito de falar, né? Assim, sempre que eu faço a palestra sobre sobre descarte de medicamentos, isso chama bastante a atenção deles, tá? Tem o jogo de Plickers, que é um meu também, um dos meus favoritos, que são cartinhas, né, que o aluno levanta, cada cartinha é um QR Code, e aí você coloca como se fosse um quiz no quadro, né, pelo aplicativo. Novamente, essa atividade ela tem um guia te explicando como é que você faz ela, para você não se perder, tá? Para quem nunca fez isso. Mas o aluno recebe essa cartinha, cada aluno recebe uma cartinha, cada cartinha é um QR Code. Você precisa ter o celular e uma internet funcionando também, né? Tanto no computador quanto no seu celular, tá? Então, às vezes, nem sempre na escola a gente consegue isso, né? Mas aí o aluno levanta, você lê com o seu celular a cartinha,
a pergunta que foi colocada no quadro, né, pelo site deles mesmo, pelo site do Plickers, e aí no final ele diz quantos cada aluno acertou. É bem legal, assim, é bem competitivo, os alunos gostam muito, tá? Tem flashcards sobre anticoncepcionais, sobre acne. Esse aqui é até uma foto de uma atividade que já foi feita, né, por uns professores. Então são flashcards, assim, são cartinhas, né, de métodos contraceptivos. Aí o aluno tem que ir correlacionando, sabe? Então tem uma fotinha de um método contraceptivo e uma cartinha com informação. Aí ele tem que achar. Né? E depois ele pode escrever também sobre, é bem legal. E tem um flashcard de mito e fato sobre acne, que a gente conseguiu montar também no joguinho, tá? Tem uma atividade de experiência sobre resistência antimicrobiana, né? Resistência de bactérias aos antibióticos. Essa experiência, na verdade, ela veio junto com uma apostila também para ajudar você, tá? Tem algumas cartilhas que algumas a gente montou, outras a gente pegou da Anvisa, do Conselho de Farmácia, né? Mas a gente tem cartilhas sobre o uso de medicamentos, a gente tem uma cartilha sobre o uso de antibióticos, que foi o que eu comentei agora, e essa é legal porque dá para falar de bactéria também, ela vem desde o início, desde o que é uma bactéria, até chegar na parte dos antibióticos, né? Enfim, é bem interessante. Cartilhas de atividades diversas, de caça-palavra, de verdadeiro ou falso, tudo que você possa pensar, assim, né? Bem, bem dinâmico. E aí tem tanto uma cartilha impressa, que você pode imprimir e utilizar, quanto uma cartilha online, com atividades online, sabe? Jogo da memória, atividades que dá para fazer pelo computador para as escolas que têm isso. Tudo bem? Tem esse jogo aqui, que é o Trilha da Saúde, que às vezes quando os professores nos chamam para dar palestra, a gente utiliza esse jogo, né? Então é um jogo que a gente tem um tapetão dele e se você quiser utilizar esse jogo também, você consegue, porque a gente consegue te mandar todos os arquivos em PDF para fazer você pode chamar que a gente vai também. Mas se você quiser fazer por conta própria, a gente consegue te mandar não é esse tapete, né? Esse tabuleiro, você consegue imprimir as cartinhas. É como se fosse um jogo desses tabuleiros, né? De antigamente mesmo, assim. Que tem as perguntinhas, cada perguntinha é uma situação relacionada ao uso de medicamentos, tá? Automedicação, etc e tal. E aí o aluno vai respondendo e conforme se ele for acertando, obviamente, ele vai andando casas, né? Então é bem legal também. No momento, a gente está no processo de produção desse curso online sobre medicamentos na escola, que é uma versão estendida dessa palestra aqui que a gente fez. Então, cada um daqueles tópicos que eu comentei antes, cada um deles tem um videozinho com indicação de atividade. Né? Mas ele ainda não está pronto esse módulo online. Assim que tiver, eu informo, né, via e-mail para vocês. A gente tem nosso Instagram também, nossa página, nossas redes sociais, que é o CEATRIN, que é o grupo de pesquisa onde eu faço parte. Né? Lá no CEATRIN, é um centro de informação sobre medicamentos, né? Que fica na UF. Lá a gente publica vídeos, imagens, artes, etc., sobre medicamentos, né? E a gente conversa bastante, dialoga muito com a população. E é isso. Quero agradecer. Passei um pouquinho dos 15 minutos, mas tá bom. Eu não queria passar de 20. Quero agradecer por você ter visto o vídeo até aqui. Infelizmente, não deu para a gente se encontrar presencialmente. E se você puder, por gentileza, responder a pesquisa de satisfação, que é importante mesmo, porque eu preciso do seu dado. Responder essa pesquisa de satisfação dizendo o que você achou dessa mini palestra, se você pretende utilizar alguma coisa ou não. E aí, se você ficou interessado em alguma dessas atividades, e tem várias outras que eu vou mandar pelo e-mail também, você pode, por gentileza, mandar um e-mail para mim, né? Que a gente encaminha rapidinho essa atividade para você conseguir utilizar com o seu aluno. Tudo bem? Mesmo que já tenha passado 2023, se está aqui em 2025 me vendo, pode pedir que a gente manda para você, tá bom? Novamente, muito obrigado, um grande beijo. Tchau.